modo como nós tratamos o outro, Douglas, está relacionado a isso, a forma como nós nos enxergamos? Muito, porque tudo isso começa quando a gente ainda é um bebê. Quando a gente ainda está ali na nossa primeira infância, ali no nosso primeiro estágio de formação, quando Freud ele vem falar acerca da formação humana e ele traz alguns pontos ali dentro da construção do ser, que é o ego, o ID, o ego e o superego, aonde dá para a gente colocar numa projeção como se fosse um iceberg. Então a gente tem a parte de cima do iceberg, que é aquela parte visível, tem aquela parte que está um pouquinho abaixo da superfície, que nem está totalmente visível, mas também não está tão profundo, e tem aquela parte do iceberg que está lá embaixo, que é aquela parte maior. Você vê pequenininho em cima e embaixo, enorme, né? Tem até aí o exemplo do Titanic, né? Lembrei dele na Não hora. É? Todo mundo lembra quando fala do iceberg, né? Então, a nossa mente, ela funciona da mesma forma. E grande parte dos nossos comportamentos, eles não estão nessa parte superficial. A grande parte dos nossos comportamentos, eles estão nessa parte mais profunda do nosso ser. Isso me preocupa um pouco, porque a superficial sempre é pequena comparada com o que tem embaixo, né? Olha só! Pode continuar, pode continuar. O que acontece? Dentro dessa narrativa, por exemplo, de Freud, ele vai trazendo, juntamente com Lacan, um conceito onde ele vai trazendo para as pessoas a ideia de que, como uma criança, que ela sai do corpo da mãe dela e ela não tem a noção ali do 0 aos 6 meses de idade que ela é um ser separado, ela tem aquele conceito de que ela ainda faz parte da mãe. Então ele vai trazendo também ali a questão da parte um pouco do narcisismo, ele vai trazendo aquela questão do ego, da vontade individual do ser. E dentro disso, o bebezinho lá, até os 6 meses de idade, ele não consegue entender que ele é um corpo separado da mãe. Quando ele sai da mãe e ele começa a se projetar no espelho, e ele começa a se olhar no espelho, ele não se identifica ao primeiro momento, mas a partir dos 6 meses de idade até o 18º mês, ele começa a se perceber. E aí é onde entra a parte do ego, que é o grande desafio de todos nós lidarmos com ele, porque ele também tem a sua raiz na questão dos apetites carnais, dos desejos carnais, da vontade humana e também do pecado. Olha só, isso é muito interessante quando a gente para pensar nisso. E a minha questão também é que você está falando muito da questão do desejo carnal, do pecado e do ego, dessa formação, né? A minha pergunta agora acaba sendo muito óbvia, né? Como que a palavra de Deus, como é que a Bíblia, ela pode entrar nisso também? Nós já temos um versículo que já revela isso, né? Esse iceberg ali escondido, né? E isso tudo é o nosso portal, né? Os olhos, eu falo, né? Sim. Porque assim, o Dr. Richard Bandler, ele fala acerca dos nossos canais sensoriais. O auditivo, olfativo, sinestésico, gustativo. Então, quando a gente vai entrando nessa parte visual e auditiva, tudo aquilo que a gente vê vai formando os nossos pensamentos. Tudo aquilo que a gente ouve vai formando os nossos pensamentos. E pensamentos geram sentimentos que produzem emoções que geram comportamentos. Então, se eu quero mudar o meu exterior, eu tenho que começar a mexer no meu interior. Então, a projeção não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E aí começa toda essa questão do indivíduo, porque uma vez que você ali é um bebê e você está preocupado apenas com a sobrevivência, só que depois você se entende por uma pessoa, se olhando no espelho, então ele começa a se projetar ali, ele começa a gostar da imagem. Pode ver um bebê, quando ele se olha no espelho, até os 6 meses de idade, ele não se reconhece, mas a partir dos 6 meses de idade você brinca com ele, ele olha para o espelho e diz, ai, que bebê bonitinho, a gente vai lá e valida ele, né? E ele gosta da imagem, ele dá risada. Exatamente isso. Naquele momento ele começa a ter contato com o ego. E essa questão do ego é muito importante porque vem dos pais, vem do ambiente, vem da educação, vem da formação. E tudo isso vai formando o indivíduo. Só que pensa bem, quando a gente se torna um adulto,
ao se tornar adulto, nós precisamos ter ali princípios, valores que vão ser trazidos para a gente de acordo com o ambiente, com as pessoas com quem nós nos relacionamos. E aí o papel da importância dos pais, da escola, da igreja. Por quê? Quando a gente fala sobre os olhos e os ouvidos serem bons, é porque ele tem uma grande influência sobre quem nós vamos nos tornar. E sobre aquilo que vai estar dentro da gente para a nossa relação interpessoal e com as outras pessoas. Então, assim, quando a gente vai para a Bíblia diz no texto de Mateus capítulo 7, não julguem os outros para que vocês não sejam julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir aos outros. Porque é que você vê o cisco no que está no olho do seu irmão e não repara na trave que está no seu próprio olho. Como é que você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você está com uma trave do seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Ou seja, às vezes o que a gente está fazendo é que a gente está vendo no outro aquilo que está incomodando na gente.